Olá, é quinta-feira, dia 30 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas no pulmão. Você que está em casa tem alguma dúvida sobre o tema, já pode participar aqui conosco, deixe sua pergunta lá na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouquinho vamos passar outros canais para você interagir com a gente nesta edição do programa. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um omelete de forno com a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda as notícias da internet, dicas de trânsito, atenção motorista que vai trafegar pela região metropolitana do Recife. Antes de sair de casa, você vai prestar atenção às dicas que vamos trazer hoje aqui no nosso programa. Vamos também falar sobre oportunidades de emprego, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E as doenças respiratórias são um grave problema. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, há cerca de 18 milhões de asmáticos, 8 mil novos casos de tuberculose e cerca de 200 mil vítimas de câncer de pulmão a cada ano. De acordo com especialistas, qualquer pessoa ela pode ser vítima de doenças pulmonares. Então, se você que está em casa tem tosse persistente, falta de ar, produção de catarro e chiado no peito, isso por longos períodos, deve procurar um pneumologista o quanto antes. Hoje aqui no nosso programa vamos conversar com dois especialistas que entendem e muito sobre o tema que vamos debater aqui no nosso programa. Já está aqui no nosso estúdio o Dr. Fernando Lundrig, ele que é pneumologista do Hospital Otávio de Freitas e presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Daniele Clímaco, ela que é pneumologista do Hospital Otávio de Freitas. Daqui a pouquinho vamos ouvir as dicas e também orientações dos nossos convidados, mas agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Olhar esse soninho gostoso e tranquilo de Aninha traz uma paz, né? Mas há 3 anos, no lugar dessa calmaria, existia tosse, chiado no peito e febre. Muita febre. Aninha, assim quando a gente passou o fim do ano, o romper do ano, ela começou a apresentar umas tossezinhas, mas nada muito anormal. Só que a gente reparou que ela tinha uma respiração diferente quando dormia. Uma aceleração e ficava como se fosse um chiadinho, uma gemidinha. Como a febre não cedia, Karina levou a filha de 1 aninho para a UPA mais próxima. Logo de urgência a gente levou ela na UPA e eles bateram a radiografia, só que na radiografia não deu nada. Voltou para casa passando antibiótico só para febre, mesmo assim não baixou. Então, 3, 4 dias que eles sempre pedem para fazer algum diagnóstico sanguíneo, laboratório, tem que ser 3, 4 dias. Nisso, ela sempre tinha febre de 40. Então, a gente levou para uma clínica particular normal. E lá, quando fizeram a radiografia, deu que ela estava com pneumonia. Além da pneumonia, Aninha também teve um derrame pleural, que seria o acúmulo de líquido na cavidade pleural, uma membrana dupla semelhante a um saco que envolve o pulmão e, por conta disso, precisou passar por alguns procedimentos para a retirada de toda a secreção. Aninha tinha bactéria da pneumonia, mas tinha mais uma bactéria que, através do dreno, do recolhimento que saiu do dreno, eles levavam para o laboratório e tentavam achar, porque o antibiótico só estava servindo para uma coisa. Mas quando eles aplicavam antibiótico, a Aninha continuava. Passava um pouquinho, a Aninha já tinha febre. Então, quer dizer que o antibiótico não estava gerando o que era para fazer. Só que no 16º dia, mais ou menos, eles disseram que sumiu a bactéria. Fizeram novamente exame com a Aninha, como se a bactéria nunca tivesse existido no corpo de Aninha. Então, eles mudaram o medicamento e começou tudo a fluir. A febre não veio mais, ela não está tendo mais febre. E as tosses, já começou a tentar tirar o dreno, botar a Aninha para andar, para tentar
ver se saía mais alguma coisa porque saía muito sangue de Aninha, muito sangue, tanto ela era para ter tomado bolsa de sangue, mas como não tinha vaga na UTI, ela começou a tomar fortificante por ali mesmo. No total, a pequena Ana passou 21 dias internada, mas agora está com os pulmões limpinhos de novo. A Aninha está bem, a gente percebe que ela ficou muito mais vulnerável a qualquer doencinha, porque a imunidade dela baixou muito. Além da idade, tinha a imunidade, né, da doença, que deixou ela muito debilitada. E anda, digamos, ainda com um pouco de medo, porque ela passou esse tempo com dreno, então ela ficou com muito medo de andar. Então ela anda ainda um pouquinho com medo, um pouquinho desequilibrada, mas está bem, graças a Deus está bem. Depois de tudo que Karina viu a filha enfrentar, a atenção com a saúde da menina redobrou e qualquer coisa é um motivo de alerta. Para não ficar assustada com tudo, no hospital ela recebeu algumas orientações. O médico, Dr. Fernando, que não é do IMIP, mas é de uma outra instituição, nos deixou mais tranquilos e fez com que a gente observasse a diferença de uma gripe normal e de uma gripe que pudesse gerar problemas respiratórios. Ele fez: Karina, olha, tudo gira em torno da respiração de Aninha. Aninha, no momento em que ela corre, ela tem tendência a respirar muito mais rápido. E quando ela para, ela tranquiliza, então ela normaliza. Isso com ela com gripe, isso vai acontecer. Nariz entupido, sempre vai ter uma aceleração, uma falta, mas quando ela dorme ou quando ela fica tranquila, normaliza. Problema respiratório ela em momento descansando, dormindo, você vai perceber que a respiração dela é muito mais rápida. Mesmo ela inerte, dormindo, quietinha, ela vai ter uma respiração muito mais rápida e sempre puxando com dificuldade. Então, quando ela estiver assim, pode trazer, porque é um problema respiratório. Pois bem, a gente deseja aí melhoras à Aninha, né? Muito bom essa mãe acompanhando a situação da filha. E a gente deseja mais uma vez aqui melhoras, que tenha muita saúde a Aninha para crescer de forma saudável. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas agora o espaço do programa já está aberto para você que está em casa participar conosco, venha interagir conosco. Você pode responder a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa sofre com algum problema no pulmão? Sofre, não sofre? A gente quer saber se você sofre ou não de algum problema no pulmão. Liga pra gente através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, 3424-1977. Liga pra gente, responde a enquete, também manda sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet. Acesse lá nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, outro canal de comunicação, você pode mandar sua dúvida. Quantas dúvidas você tiver a respeito desse tema, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. E olha só, geralmente o tratamento da infecção pulmonar, ele é feito com antibióticos, repouso, hidratação e, em alguns casos, fisioterapia respiratória. Para identificar o melhor método a ser utilizado, é avaliado ali o tipo do agente causador dessa infecção a partir de exames. Quando é feita a prescrição indiscriminada de antibióticos, isso pode tornar as bactérias ali mais resistentes aos medicamentos, o que vai favorecer a instalação de outras doenças no futuro. Então, por isso, é indispensável o acompanhamento médico. Vamos aprender mais sobre o tema. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados, dizer desde já que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Daniele Clímaco, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com a população sobre a importância, claro, do pneumologista em avaliar os pacientes e tentar identificar essas patologias, essas doenças que muitas vezes demoram muito a chegar a um diagnóstico e a um tratamento adequado. Então, assim, para introduzir, né, ao invés de a gente falar diretamente de uma doença específica,
é bem interessante que a gente converse assim, que ó, tosse, falta de ar, produção de secreção, catarro e chiado no peito é comum a um número grande de doenças, inclusive que compartilham doenças respiratórias e coração também. Então, muitas vezes, assim, parece até um trabalho bem árduo para o pneumologista, porque compartilham com todas as doenças, mas daí é onde a gente usa, claro, o conhecimento aplicado para identificar e direcionar o tratamento. Então, se você tem tosse, falta de ar, chiado no peito, e se isso está prolongado, não está sendo resolvido num espaço mais curto de tempo, é necessário sim que um pneumologista possa ajudar nessa avaliação. Vou dar boas-vindas agora também ao Dr. Fernando Lundrig, dizer que é um prazer também recebê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço, a Sociedade Brasileira de Pneumologia agradece a oportunidade, como a doutora Daniele falou, é de suma importância que a gente traga à população informações sobre sintomas respiratórios e as doenças que prejudicam bastante, porque demoram a ser diagnosticadas e o tratamento sempre é mais grave por isso. A gente mostrou na chamada do programa que o tema hoje, problemas no pulmão. Para quem está em casa entender, né, ainda não sabe a função dos pulmões, a gente poderia começar o nosso bate-papo introduzindo, né, explicando para quem está em casa, para que serve o nosso pulmão? Quando nós começamos a respirar, nós respiramos perto de 10 a 12 mil litros de ar por dia. Esse ar ele entra no pulmão, passando pelo nariz, ele passa pelo nariz que tem uma função de aquecer o ar, umidificar o ar e filtrar. Ele entra no pulmão um ar aquecido, úmido e quente. E esses 10 mil litros de ar, de qualquer maneira, quando ele entra no pulmão, é a maior superfície nossa exposta ao ambiente. Apesar de estar dentro da caixa torácica, todo protegido, ele é exposto ao ambiente porque nós respiramos 10 mil litros. E o pulmão ele tem várias funções. Tem funções de defesa, ele defende a gente dessa agressão, ele produz uma série de substâncias e ele também tem a função de captar o oxigênio. O oxigênio é o nosso combustível para as células. Toda célula nossa vive de oxigênio. Então o pulmão capta esse oxigênio e joga para fora o gás carbônico, que é, depois que a gente queima o oxigênio nas células, é o produzido para ser excretado, para ser colocado para fora. Então essa condução do ar, ele passa através dos brônquios, da traqueia, dos brônquios, vão se diversificando, esses brônquios vão se formando uma árvore, até eu chegar ao final dessa árvore, onde tem um saquinho, parece um saquinho de plástico, onde o ar entra e ali facilita com que o oxigênio ganhe o sangue e o CO2, o gás carbônico, saia do sangue para aquela região para poder ser excretado. Em suma, o pulmão seria isso, seria a nossa usina gasosa. Ele pega tudo que a gente pega, o oxigênio, e manda para o organismo todo. Dizendo assim, olha, tome aqui o oxigênio para vocês consumirem. Quando ele está saudável, a gente não apresenta nenhum sinal de irregularidade. Quando está com algum problema, né, ali aquele pulmão, a gente vai apresentar um daqueles sintomas, daqueles sinais que a doutora bem descreveu para a gente agora há pouco. Mas quais os agentes que podem provocar um problema no pulmão? As bactérias seriam agentes? Com certeza. O sistema respiratório, o Fernando já introduziu muito bem, mas a gente tem que pensar assim, começa no nariz, que já é um grande filtro, então as rinites, tem que ser tudo visto também, porque já começa aí uma dificuldade na respiração com associação grande com asma. Então não pode tratar asma sem tratar uma via aérea superior. O pulmão tem um tecido, né? Se esse tem um tecido, tem a árvore, que são esses brônquios que se ramificam até a periferia para conduzir esse ar entrando e saindo. Tem essa pleura, essa membrana que envolve o pulmão e é cheio de vasos. Então a gente pode ter patologias aí que interferem desde a via superior, a apneia obstrutiva do sono é uma, distúrbio respiratório do sono. Se acomete o tecido, se você dorme num lugar com mofo, por exemplo, você pode mudar esse tecido para um tecido duro, que são as doenças que fibrosam o pulmão. Então, a população que está aí, se dorme no quarto com mofo, ou se você tem travesseiro de penas de animais, não deve. E isso, ao longo do tempo, você pode mudar esse tecido para uma fibrose, que é um tecido duro. Se um agente de infecção, a bactéria, vai no tecido, é a pneumonia. Se ela chega na pleura, que foi o que aconteceu com o caso relatado,
junta líquido no espaço que não é para ter. E aí esse líquido pode se transformar em pus, que é o empiema. Teve que ser drenado e por isso não resolveu logo, certo? E as doenças dessa árvore, da via respiratória, que chia o peito, o gatinho que mia, asma, e a DPOC, que é o enfisema ou a bronquite crônica, como é muito conhecida, ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Então você vê que os compartimentos do sistema respiratório, desde a garganta até o tecido, até a árvore que leva e tira o ar, e a membrana que envolve o pulmão, você vai ter um conjunto, e ainda os vasos, embolia de pulmão, hipertensão arterial pulmonar, cheio de vasos. Ali o coração e pulmão são amigos, né? Se um não vai bem, o outro também não vai. Então aí a gente começa a entender como o pneumologista tem que atuar desde via aérea superior, sistema pulmonar e ainda trabalhar bem com o coração. E descrever, né, esses sinais, eu me queixar de um chiado ou de uma dificuldade para respirar, só descrever não é suficiente. Vocês precisam também fazer um diagnóstico através de exame. Qual tipo de exame vocês utilizam para chegar a um diagnóstico preciso de algum problema no pulmão? A descrição é muito problemática, inclusive, principalmente na nossa terra, né? Nós temos muita dificuldade de conseguir relacionar o paciente o que é que ele sente. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório falando que ele está cansaço. Estou cansado. Cansado pode ser cansado da vida, cansado da sorte, cansado de tudo, já dizia aquela música de Elisete Cardoso, né? Então, o cansaço a gente tem que conseguir tirar do paciente. Então, o pneumologista é uma especialidade clínica. Todo pneumologista ele fez residência médica de clínica previamente, ele tem 2 anos de clínica, ele é um clínico. Ele tem que saber tirar do paciente as informações de acordo com o que o paciente vai relatando. Temos muitos pacientes, como a doutora Daniela já falou, que tem dificuldade pela rinite de respirar à noite e para ele aquilo é uma falta de ar. Mas quando ele respira pela boca, ele respira bem. Então, na verdade, a gente já localiza que a falta de ar está aqui em cima, né? Porque pela boca o ar passa mais fácil. Então, essa informação é retirada pelo pneumologista. A partir daí, alguns exames são básicos para nós. Para nós temos um exame extremamente simples, que é o teste do sopro, que é a espirometria, a função do pulmão. Ele vai nos dizer que se o pulmão está funcionando, se esses condutos que ela falou, essa árvore que leva o ar até a periferia, que tira o catarro do pulmão, se eles estão obstruídos ou não. Então a espirometria é extremamente importante. Depois disso vem as imagens pulmonares. Então a gente tem que ver uma imagem pulmonar. Necessariamente não a tomografia de tórax, que é um exame muito mais caro, que traz maiores informações, mas que só é solicitada quando a radiografia simples não nos dá essa opinião, não nos permite fazer. Então são os 2 exames básicos que o pneumologista começa a pensar e começa a tratar o paciente. Esses problemas, eles são mais comuns em alguma faixa etária ou pode acontecer em qualquer idade? O problema respiratório é democrático. Desde que nasce até ao idoso, com peculiaridades, dependendo de cada grupo etário, mas é altamente democrático. Mas alguma faixa etária ele é mais perigoso? Pode representar um risco a mais? E tem 2 faixas etárias onde as infecções são mais graves. A faixa etária de até os 5 anos de idade, quando o sistema imunológico ainda está sendo criado, e nas faixas do adulto maior, eu não gosto do nome idoso, adulto maior, que é acima de 65 anos de idade, onde a imunidade já está sendo perdida. Então, nessas 2 faixas, a gente vê mais as infecções pulmonares, principalmente a pneumonia, ela ocorre basicamente nessas 2 fases. Nós temos muita sorte no Brasil. Nós começamos vacinação, o governo já faz essa vacinação é feita para crianças e a incidência de pneumonias tem caído bastante no Brasil, nas faixas até de 5 anos de idade. Nessas 2 faixas também nós vemos a mortalidade por pneumonia. Pneumonia ainda é uma doença que mata bastante. Ela tem uma incidência de mortalidade de entre 8% a 10% dos pacientes internados. 8% a 10% dos pacientes internados por pneumonia irão falecer por pneumonia, independente do tratamento mais correto possível. Esse número alto, né, significativo de óbitos por conta da pneumonia, tem relação também à procura tardia por um médico? A pessoa pensa que está com um problema simples, negligencia essa busca ao especialista e acaba chegando a óbito? Sim. Ou não necessariamente tem essa relação? Esse relacionamento existe, mas não é tão forte. O problema é que na pneumonia você tem uma agressão por uma bactéria ou por um fungo. E o seu organismo precisa reagir.
o antibiótico vai lhe ajudar a diminuir essa bactéria e o seu organismo assim poder reagir. Se você não tem essa condição de reação, porque você tem uma queda da sua imunidade, você vai ter, consequentemente, uma maior dificuldade de destruir essa bactéria que está trazendo para você uma série de toxinas, de toxemia, de inflamação, dificultando não só o pulmão e se disseminando para os outros órgãos. O clima também tem muita influência nos problemas respiratórios ou não? Tem sim, o clima tem, não só o clima, mas entre esses grupos mais vulneráveis existe aquele grupo também, se ele tem alguma doença que reduz a imunidade, né? O uso de alguns medicamentos que podem reduzir a imunidade ou de outras doenças. Então daí também fica o alerta do cuidado, então você... Claro, não diabetes ou o tabagismo. Então, são condições que eu acho que a importância é grande a gente colocar as condições que você pode controlar, né? Manter a vida mais saudável, cuidar para não desenvolver as chamadas doenças metabólicas, como associação com diabetes, enfim, e não ter maus hábitos que, claro, que o tabagismo interfere. E dependendo da época do ano, claro, há uma facilitação de transmissão. Então, as doenças infecciosas, elas são transmitidas, né? O espirro, a tosse, né? O levar a mão à face e facilitar essa transmissão. Então, nos períodos de temperatura mais baixa e também em aglomerados. E há uma tendência das pessoas aglomerarem, né? E aí facilitar. E quando a gente vê os períodos de maior transmissão dos quadros de infecção respiratória. A gente começou o período da nossa da estruturação climática, né? Nossa estação climática, a estação de chuva, começou agora. Então, nossa região normalmente chove de março até junho. E esse período, ele é muito ligado, nós estamos fazendo um estudo com um residente nosso, e que está mostrando que o aumento do número de internações por pneumonia, por asma e por doença pulmonar obstrutiva crônica no nosso período de chuva. Isso a gente já fez essa evolução nos últimos 5 anos, que é o mais precoce, a gente tem visto isso bem feito. Então, nossa estação climática de chuva, que é diferente do sul-sudeste do país, onde a variação térmica é maior e você tem no inverno o maior número de infecções de inflamação. Na nossa região começa agora. Março, abril, maio e junho é os meses onde a gente mais tem casos graves de pneumonia, de bronquite. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você está com alguma dúvida sobre o tema? Pode mandar para a gente, 3424-1977, a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre problemas no pulmão. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você ótima quinta-feira, e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Fumo passivo está ligado a maior risco de AVC segundo o estudo. O ato de fumar faz muito mal para a saúde não apenas dos fumantes, como também dos não fumantes que moram na mesma casa de quem é fumante e acabam respirando a fumaça tóxica do cigarro. Pesquisadores de um estudo americano descobriram que pessoas que nunca fumaram e tiveram um AVC tinha quase 50% mais probabilidade de ter se exposto à fumaça de cigarro em casa do que pessoas que nunca tiveram AVC. Segundo a principal autora do estudo, a Michelle Lin, o fumo passivo é um dos riscos mais comuns para essas pessoas que acabam respirando essa fumaça tóxica. E aqueles que têm histórico de AVC devem tomar cuidado a mais. Já a Angela Malek, pesquisadora sobre os riscos do fumo passivo na Universidade Médica da Carolina do Sul, alerta que, além do AVC, adultos que são expostos à fumaça do cigarro de forma passiva têm maior risco de ter doenças cardiovasculares e câncer de pulmão,
Já nas crianças, podem ter asma e infecções. Agora a gente volta a discutir mais sobre esse assunto no estúdio com o Valdson. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente vai seguir falando um pouco mais sobre os riscos de quem fuma, né? O risco do tabagismo. A gente vai perguntar agora aos nossos convidados. Antes de seguir com mitos e verdades, a gente vai perguntar o que é que acontece, né, com o nosso pulmão quando a gente inala fumaça, mesmo sendo um fumante passivo. O que é que contém esse fumo, né, que pode nos prejudicar? O que é que tem o tabaco, que é a substância base do cigarro? O que é que a gente poderia responder para quem está em casa? O que é que acontece quando a gente inala essa fumaça? Quando você faz a inalação de qualquer substância tóxica, essa substância ela entra no pulmão e ela vai fazer uma interação com o que a gente tem dentro do pulmão, nossas células. Essa interação, essa reação que ela provoca, pode ser uma reação inflamatória. Isso ocorre porque o tabagismo, quando você fuma, o fumante, ele inala mais de 4.700 substâncias tóxicas no ato de inalar. Mas também nós temos isso com quem usa fogão a lenha e inala a fumaça a lenha por longas horas. Aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, queimando forno a lenha, essas pessoas inalam também essa fumaça. Então, da mesma forma que ocorre com o tabagista, com o fumante, essa inalação de fumaça leva substâncias tóxicas para o pulmão. E a quantidade de poluente que chega ao pulmão é muito grande. E o nosso pulmão, como nós já tínhamos falado, ele recebe 10.000 a 12.000 litros de ar por dia. Ele tem que trabalhar com toda aquela carga de um ar, teoricamente, puro. Quando você joga essa quantidade enorme de tóxicos dentro do pulmão, de substâncias tóxicas, de substâncias químicas, de partículas, o pulmão tem que fazer um excesso maior para isso. Isso vai ocasionar uma série de doenças, desde a rinite, certo? A rinocinusite, passando pelas doenças de traqueia, as traqueites, as bronquites, e pode desencadear uma inflamação tão grave que o organismo, para combatê-lo, precisa formar uma célula que não é comum ocorrer, que é o câncer. Você pode destruir, e a quantidade de sua resposta de reparar o pulmão que nós temos, toda vez que a gente abre um corte, o nosso organismo vai lá e cura. E o pulmão também tem essa capacidade. Se você agride tanto, ele perde essa capacidade e você passa a ter o enfisema do pulmão, a bronquite crônica do pulmão, uma doença chamada DPOC, que é a 4ª maior causa de morte no mundo. E se não bastasse, né, o fumante ele prejudicar a própria saúde, ele também prejudica a saúde de quem o cerca, né? Então essa pessoa que está em casa, que convive com o fumante, ela também precisa procurar um médico especialista para fazer algum tipo de exame, para saber mais ou menos como é que está a saúde do pulmão? É possível também fazer esse exame, a pessoa tendo consciência que tem uma pessoa fumante em casa, ela passa a ser um fumante passivo. Tem algum tipo de exame específico? Ela precisa se preocupar também, doutora? Tem, precisa sim. O tabagismo precisa ser fortemente, né, combatido da melhor forma, não é isso? Claro que eu vejo pacientes, sim, que ainda não conseguem parar o hábito de fumar, mas eu digo, continue vindo para mim. Continue vindo para mim, que esse dia chegue e eu preciso lhe ajudar. Porque as doenças respiratórias, elas já se instalam. A principal é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente fala DPOC. Né? Então, esse indivíduo, apesar de continuar fumando, precisa sim ir ao pneumologista. Não tenha medo disso. E juntos a gente chega nesse dia de parar de fumar. E claro, quem convive, está respirando essa fumaça, também está sujeito a ter problemas de saúde, desde, como já dito, a obstrução nasal, rinite, a ter uma respiração mais difícil e essa lesão, né, no tecido pulmonar, com substâncias que facilitam o surgimento do câncer e a destruição desse tecido que a gente falou no começo, que aí começa a aparecer o enfisema, né? E nos próximos anos, a DPOC pode chegar à 3ª causa de morte. Então é muito comum e a gente precisa realmente alertar a população e principalmente aí os jovens, né, que a maioria começa muito cedo. Nesse momento não sente nada, a reserva de pulmão está ali, mas eu sempre digo que a conta chega, né? Então você está queimando a sua reserva de pulmão, que você vai precisar lá na frente, para não ter falta de ar, tosse e oxigenação baixa. E aí é um limitante total da qualidade de vida. O
que é que acontece com a pessoa que começou a fumar na juventude, fica 10, 20 anos fumando, resolve parar de fumar, parou de fumar, mas durante 20 anos ela foi uma pessoa que fumou muito. Ela parou de fumar naquele momento. A partir daquele momento para frente, ela tem como fazer algum tratamento para limpar o pulmão? Pode acontecer isso? Sempre há ganho parando de fumar, né, Fernando? Mesmo você, se eu já fumei 20 anos, o que adianta parar? Adianta sim. Então, assim, sempre há ganhos a partir do dia que você para de fumar. E todo paciente, todo indivíduo que já fumou, merece sim ter uma avaliação do seu sistema respiratório com o especialista. Desde uma imagem à espirometria. A espirometria que é essa prova de função pulmonar. Você parou, você teve uma lesão no pulmão, você acometeu esse pulmão. Se você não descobre que acometeu esse pulmão e que você não tratou esse acometimento, só esse processo pode prejudicar você no esporte, numa educação física, numa física que você vai fazer, numa academia, no exercício físico. Isso é extremamente importante. A saúde nossa está baseada no menos poluição, exercício físico e boa alimentação. Isso é fundamental. O pneumologista, ele luta pela saúde respiratória. Nós não queremos doentes. Isso. Nós queremos a saúde respiratória. Nós queremos que as pessoas se alimentem bem, façam exercício regularmente, certo? E tentem não se poluir tanto o pulmão. A gente conseguindo isso, nós vamos reduzir bastante a carga de doenças respiratórias, nós vamos ter saúde respiratória e facilitar o trabalho nosso e de todos os pacientes. Então, se você fumou, você precisa avaliar o que é que eu tive de consequência por esse meu ato. Essa limpeza do pulmão, isso basicamente porque com o risco, nós temos as células cancerosas, eles têm um tempo de crescimento. Então, se você para de fumar, você tem um tempo que essa célula cancerosa poderia se duplicar e tornar um câncer. O câncer não aparece hoje e hoje dá sintoma. Ele começa numa célula e quando ele vem dar sintoma é 10, 14 anos depois. Então esse período é baseado nesse aspecto. Mas fora isso, você fumou, primeiro, segundo, terceiro dia, o jovem quando ele começa a fumar, ele cria no cérebro dele receptores que não existem, que são receptores de nicotina. E é muito difícil ele parar de fumar. Tanto que a gente diz assim, fumou, ele não pode nunca mais colocar um cigarro. Parou hoje, ele não pode botar um cigarro para dizer que é macho, desculpe a expressão, ou dizer eu sou homem, eu sou forte. Não tem isso, porque os receptores estão lá só dormindo. Chegou um pouquinho de nicotina, eles acordam ávidos, com fome, e você vai voltar a fumar. Então sempre o fumante passivo ele tem que ser observado. Os estudos já mostraram aí na internet, são estudos que a gente já conheceu, hoje esses estudos estão se tornando mais robustos, mais fortes, mas eles provocam alteração coronariana, alteração do coração, provocam alteração cardiovascular, certo? Todos os vasos são sofridos, com isso você tem arteriosclerose, você tem doenças arteriais que provocam o acidente vascular cerebral, você provoca um infarto, as doenças coronarianas, e o mesmo fato ocorre no pulmão, você vai lesionando o seu pulmão da mesma forma. Como a doutora Daniela lembrou, você consome hoje, quando você fuma, uma reserva que no futuro, quando você tiver 50, 60 anos, você vai precisar utilizar e não vai ter, porque você gastou. Você consumiu antes, você fez um cheque a descoberto. O doutor Fernando ele destacou um ponto importante, que é o estímulo da prática da atividade física e que essa prática ela seja regular. O que é que a gente entende por uma prática regular de atividade física? Quantas vezes ao dia, quantas vezes por semana e quanto tempo de atividade? E a gente já acrescenta quais as atividades elas podem ser realizadas. Precisam ser atividades de grande impacto ou não? A simples caminhada já resolve. Isso eu tenho aprendido com os educadores físicos, né? Nós todos, que é uma coisa boa que a mídia tem divulgado, a importância assim, de uma vida mais saudável, que inclui a alimentação e a atividade física regular. E o que a gente tem aprendido com os colegas é que ao menos 3 vezes na semana, de forma regular, o sistema respiratório agradece. Porque a obesidade, ela gera um peso maior mesmo para esse sistema ventilar. Lembra que é um Foley, né? Uma ventilação que a gente precisa ter. Então, pensando nisso, existe doença chamada hipoventilação ligada à obesidade. Você não vai ventilar direito, isso gera problemas. Quando emagrece, isso resolve.
a obesidade também gera obstrução alta, é a apneia obstrutiva do sono, que é altamente prevalente, porque a obesidade está numa curva crescente no mundo. Então, assim, é muito importante, sim, a vida saudável no sentido da atividade física e alimentação, porque a obesidade tem implicação no sistema respiratório, né? Isso é ruim. E como a doutora já falou, quando você faz uma atividade física, você produz substâncias anti-inflamatórias. Então, a Organização Mundial de Saúde, ele recomenda que você faça, no mínimo, 30 minutos de caminhada, num passo rápido, certo? 5 vezes na semana. Então, se você fizer 150 minutos de caminhada, isso é bom para a sua saúde. Se você não puder fazer os 50 minutos, você é uma pessoa idosa que não pode andar, fica em pé, certo? Se ela conseguir ficar em pé, já é bem melhor do que ela ficar acamada, sentada. Então, a prática de exercício é muito boa. O ideal é que se você tem um preparador físico que lhe acompanhe. Se você não tem condições de fazer isso, caminhe. Não é caminhada olhando os pássaros, a borboleta, a árvore. É uma caminhada daquele passo. Eu tenho que ir ali correndo, né? Não precisa correr. Correr também não é certo para todos. Correr vai trazer problemas de articulações. A caminhada é o exercício mais regular que a Organização Mundial de Saúde mais recomenda. Então, caminhe. Caminhada, 30 minutos diários, não precisa ser os 30 seguidos. Você pode fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, certo? Se de preferência, sempre com um preparador físico que está mais preparado para te acompanhar, para te orientar, para buscar para você o exercício que vai lhe fazer melhor. Nem todo mundo que gosta de caminhar, como nem todo mundo gosta de nadar, cada pessoa tem sua personalidade. E o preparador físico vai procurar para você. Mas se isso não for possível, caminhe. Alimentação saudável. Sempre saudável. A obesidade, nós não estamos falando de estética, nós estamos falando da doença. A doença é a obesidade. A doença, a obesidade, ela provoca alterações coronarianas, alterações pulmonares. Você está preparado para carregar o seu peso de 70 quilos. Aí você aumenta 50 quilos a mais, você vai ter que andar com um fardo de 50 quilos. Você vai ter que providenciar oxigênio para 50 quilos, sangue para 50 quilos, alimentação para 50 quilos. Seu coração vai ter que trabalhar para mais 50 quilos extra, que é um peso que você não tem necessidade de carregar. Então, a obesidade e doença, não estamos falando aqui de estética. Estética, a gente já teve o Botero, que mostra aí as formas voluptuosas, com umas formas muito bonitas. É o Fernando Botero, o grande escultor e pintor colombiano, que a gente admira tanto. Mas a gente está falando da obesidade doença, aquela que te prejudica na saúde, que leva a diabetes, leva a coronariopatia, leva a asma, leva às síndromes de hipoventilação, ou seja, o peso é tanto que o tórax não pode abrir, você não consegue respirar. E isso provoca doenças muito sérias, provoca problemas muito sérios no paciente, chegando a óbito. E muitas vezes os pacientes, como a gente morre, a gente brinca, eles acordam mortos, né? Eles morrem durante o sono porque eles têm doenças que não foram detectadas, certo? E eles acordam, no manhã cedo eles não acordam, né? Tem uma morte súbita. Então a gente sempre combater a saúde respiratória envolve isso. Boa alimentação, coma fruta, coma um legume, coma uma fruta todo dia, coma legumes, certo? Faça exercício físico regularmente. Caminhada é fácil de ser feito. E dormir. Dormir bem. Não esqueçam de dormir. O mundo moderno nos leva a uma privação crônica de sono. Então a gente está cada vez encurtando o nosso tempo de sono. E mais uma vez eu digo, a conta chega. Né? Então, assim, dormir é importante, certo? Então a luz do iPad, celular, videogames, tudo isso tem gerado uma privação de sono. Televisão no quarto. Televisão no quarto. Então a qualidade de sono precisa ser resgatada. Pense se você está dormindo bem no tempo ideal, se celular, iPad está ali na cama, no horário de dormir, é de repouso, tirar a televisão do quarto, os eletrônicos, você precisa ter um tempo ideal de sono e se você tem um respiratório bom, porque distúrbio respiratório é inimigo de sono de qualidade. Ronco interrompe a respiração no sono. Você não dorme bem, são aqueles indivíduos sonolentos durante o dia. Ronca à noite, para de respirar, e está roncando, está dormindo profundo. Não, está tentando dormir, mas não consegue. Durante o dia, sonolência, risco de pressão alta
risco cardiovascular aumentado e cognitivo, ou seja, você não trabalha bem, não estuda bem, porque o sono está prejudicado. Então, muita atenção, porque a apneia obstrutiva é muito prevalente. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Ainda há tempo de você mandar a sua dúvida. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Acessa, deixa aí quantas dúvidas você tiver, que no próximo bloco nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre doenças respiratórias. Está em casa, tem dúvidas, pode mandar para a gente, 3424-1977, 994-18-1206. Pode mandar aí sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Quando a gente tem alguma dúvida a respeito de algum tema, a gente sempre utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas cuidado que às vezes ali na internet encontramos também muitos mitos a respeito dos assuntos debatidos e os assuntos que a gente tem dúvida, né? A gente vai utilizar a internet contra rede social, tem muito mito, então para não deixar você com dúvidas, vamos esclarecer a partir de agora o que é mito e o que é verdade a respeito das doenças respiratórias. Vamos conferir aqui na nossa tela a primeira informação. Mito ou verdade que o cigarro é o único fator de risco para o câncer de pulmão? Mito ou verdade? Se não for o único, quais os outros? Mito. Hoje nós estamos vendo na China uma grande quantidade de pacientes com câncer de pulmão nas jovens, por causa da poluição ambiental. A poluição ambiental ele provoca um aumento de câncer de pulmão. Então nós estamos vendo não só o cigarro, mas qualquer fator tóxico que você inale pode vir a provocar um câncer de pulmão. Então a gente está vendo muito isso na China, isso se tornou muito evidente pela poluição atmosférica muito grande. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra afirmação e queremos saber se é mito ou é verdade que quando uma pessoa está com tosse, chiado no peito e falta de ar, significa que ela tem bronquite? Mito ou verdade? Sim, é uma bronquite, que pode ser asma, pode ser aí a DPOC, o enfisema, pode ser uma traqueobronquite infecciosa. Então, a gente está falando dos sintomas que estão relacionados a algum problema do sistema respiratório, mas não é tudo bronquite. Ela engloba asma, enfisema, DPOC e uma infecção aguda naquele momento. Precisa ser vista, avaliada para conduzir o tratamento ideal. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. A hipertensão pulmonar, ela provoca dificuldades para andar, pentear os cabelos e trocar de roupa? Mito ou verdade? Sim, a hipertensão pulmonar é uma doença séria, precisa ser tratada em centro de referência. Então, se você for diagnosticado com hipertensão pulmonar, é necessário sim ser encaminhado, porque é você tem, até trocar de roupa está prejudicado e a mortalidade é altíssima sem tratamento adequado, que é o uso de vasodilatadores, que o Sistema Único de Saúde disponibiliza o tratamento através de centros de referência. Então, é muito importante que procure um pneumologista e também um cardiologista especializado no assunto. A hipertensão arterial pulmonar tem vários tipos de hipertensão arterial pulmonar. As mais conhecidas são aquelas provenientes de doenças cardíacas ou doenças pulmonares. Mas existe uma hipertensão arterial pulmonar, essa que a doutora Daniele falou, que a gente não sabe por que ocorre, mas é que a gente chama de primária. E na nossa região a gente tem muito hipertensão arterial pulmonar secundária, a infestação por xistozoonose, que é um parasito que envolve as vasos e que pode provocar. Esses dois eles provocam a hipertensão arterial pulmonar, que é tratada. As outras hipertensões arteriais pulmonares, a gente tratando a causa pulmonar, ele melhora.
Se o paciente, por exemplo, tem uma causa cardíaca, tratando a causa cardíaca, ele melhora da hipertensão arterial pulmonar. E ela é tão séria que muito pouco diagnosticada na fase precoce. Na maioria das vezes, quando chega um especialista para diagnosticar, já chega numa fase bastante avançada, e é uma doença rara. Então, precisamos tratar em centros de referência, porque a gente precisa uma pessoa que conheça aquela doença mais a fundo. Você tem no consultório uma paciente que você vai ver uma em cada ano, certo? Você vai ou tratar de uma maneira. Se você trabalha no centro de referência, onde você vai ver 30, 40, o tratamento passa a ser diferente. Aí você ganha uma experiência e um tratamento melhor. Ok, vamos à próxima afirmação aqui. Temos outra informação para descobrir. É mito ou verdade que a pneumonia é o resultado de uma gripe mal curada? Mito ou verdade? A gente escuta muito isso. Muitas pessoas falam, cuidado, que se não cuidar dessa gripe, pode causar ali uma pneumonia. É mito ou é verdade? São duas coisas... É difícil dizer que é mito ou é verdade. Nós sabemos que depois da gripe há uma tendência maior a se fazer pneumonia. Agora, o que é gripe? Não é o resfriado. O resfriado é o que a maioria das pessoas nossas chamam de gripe. Gripe a gente vai ter uma, no máximo 2 no ano. Então, a gripe é uma infecção grave por um vírus, que é o influenza, é o que dá aquele famoso H1N1 que todo mundo cresceu, que tem medo da gripe aviária, da gripe do porco que passou. Esse quando acomete o pulmão, ele pode facilitar com que o pulmão, as bactérias cresçam. Mas o resfriado comum, que é aquele que a gente tem, que o nariz fica entupido, que a gente tem secreção, tem tosse, dor de garganta, esse provavelmente não vai provocar a pneumonia. Ok, vamos à próxima informação. Olha só, mito ou verdade? A exposição ao mofo e à pena de pássaro, por exemplo, pode ter relação com câncer de pulmão? O mais importante aí, o mais comum, é o que a gente chama de pneumonite de hipersensibilidade. Eu não posso deixar de falar porque você pode estar exposto. E isso é um problema sério. Então, mofo no seu ambiente de dormir, principalmente. E se você tem travesseiro de penas de pássaros, existem antígenos viários ali que, inalados, podem gerar uma reação inflamatória ali e trocar esse tecido de pulmão por um tecido duro, que são as doenças que fibrosam o pulmão, certo? Câncer de pulmão tem outros agentes que modificam essa célula, que já conversamos sobre isso. O tabagismo é um grande, e poluição, mas a exposição a mofo e a pena de pássaro tem a ver sim com a doença importante. A gente tem diagnosticado cada vez mais no Brasil, não só na nossa cidade, mas no Brasil, que é essa doença que gera problema na troca gasosa, a sua oxigenação fica ruim e o seu pulmão vai ficando duro, que é uma fibrose no pulmão. Então, afaste-se de mofo, cuide, resolva isso no seu ambiente de dormir e não tenha travesseiro de penas. O mais confortável que seja esse travesseiro. Exato. O mofo também pode provocar agravo da asma, porque você está inalando substâncias que são nocivas e você vinha para fazer uma rinocinusite ou mesmo a asma. Então, o mofo é ruim. E não adianta, quando você tem o mofo em casa, apenas lavar e pintar. Você tem que tirar, porque a substância, o mofo, o fungo, ele cresce no reboco. Então você tem que tirar a umidade daquela região, tirar aquela região afetada e substituir por uma nova. E descobrir por que a umidade está chegando. Porque isso é o que faz o crescimento. E a pena de pássaro, como o doutor Adriano falou, é extremamente nociva, porque ela tem substâncias que, quando expirado, você está dormindo ali, está puxando aquilo. Quando aquela substância ela entra, ela também vai inflamar, provocando agravo da bronquite, e pode provocar o que a gente falou, que é a pneumonia, que é como se fosse uma pneumonia, que ocorre pela sensibilidade aumentada à respiração pelo mofo ou pela substância na pena, que é a pneumonia de hipersensibilidade, pneumonia de hipersensibilidade, que para nós pneumologistas é muito frequente. A gente vê bastante pacientes que têm essa doença e elas vão passando, tem tosse, tem catarro, tem febrícula, uma febre não muito alta, tem falta de ar, né? E falta de ar pode ser só apenas falta de informação. O pneumologista vai te informar se essa falta de ar é uma doença ou não. Então, falta de ar pode ser só falta de informação. Procurar Inclusive, é o tema da campanha da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Nós vamos fazer uma campanha esse ano, estamos começando uma campanha alertando que falta de ar pode ser apenas falta de informação.
Você chega lá, você vai descobrir que você está com a capacidade física diminuída, que você tem uma asma, que você tem uma apneia do sono, que você tem uma rinite, né? E tratar. Para que com isso você tenha uma vida saudável. Saúde respiratória, que é o mais importante para a nossa população. E diante do mundo tão globalizado, né, a informação chegando e acessível a tantas pessoas, fica difícil a gente aceitar que as pessoas ainda, né, tenham essa desinformação e deixem passar problemas, às vezes, sérios de saúde, né, doutor? Muito importante a gente buscar informação. Na procura mesmo do profissional. Então, acho que é muito importante esse tipo de encontro para alertar que você não pode ficar meses, a gente vê muito pacientes meses com falta de ar, se acomoda, né? Com tosse, e isso não é normal. E às vezes não é nem dificuldade de acesso ao profissional. Mas é um retardo na procura. O paciente muitas vezes se acomoda, certo? Ele diz assim, eu estou ficando velho, eu não posso jogar mais uma partida de futebol completa, eu vou só jogar meio. Eu andava 2 km, estou velho, eu estou ficando com 60 anos, não vou mais andar isso, vou andar só meio. E na verdade, porque quando ele anda mais, ele se sente a falta de ar, ele se sente desconfortável. A respiração, ela para ser totalmente desconhecida por nós. Nós não tivemos, quando a gente começa a ter um alerta que a gente está respirando, olha, minha respiração, alguma coisa está errada, porque ela é um ato involuntário. Ela deve ocorrer sem nós nem percebermos que estamos respirando. Quando a gente começa a perceber que a gente está precisando respirar, que isso está tendo uma dificuldade, está na hora de procurar saber a informação que me falta, o que é isso. E as pessoas preparadas para isso são os pneumologistas, são a especialidade preparada para dar essa informação. Quando a gente faz uma atividade física, a gente percebe essa respiração. É um sinal de que alguma coisa está errada ou não? Nesse momento de atividade física, de esforço físico, é normal a gente perceber essa respiração. Qual é o seu nível de atleta? Se você é um atleta, quando o atleta de futebol para de jogar, ele passa a se recondicionar para poder jogar bola. Nas férias eles voltam. Então o condicionamento físico pode ser uma causa. Mas também, por isso que a gente fala, falta de ar é falta de informação. Se você não era atleta, você vinha tudo bem, de repente você passa a apresentar aquele processo, não deixe ele 2 meses, 3 meses. Nós vemos pacientes que nos procuram com 6 meses de falta de ar. 1 ano de doença, eles vão se acomodando à doença. Pneumonia de sensibilidade, o paciente começa a ter doença e depois de 6, 8 meses que ele não chega. Procura muito tempo depois. Claro que na atividade física você vai procurar vencer seus limites, né? Você vai vencendo aquele limite para gerar esse condicionamento cardiovascular bom, ideal. Mas sempre, se você já fumou, você precisa ter uma avaliação do seu sistema. Já é indicado ter, sim. Porque você pode entender aquela limitação como normal, mas você pode ter uma limitação que pode ser vencida com um tratamento adequado. Se você é um asmático e está fazendo atividade física, você vai ter dificuldade. Então, essa percepção de que, não, eu era melhor e agora eu estou mais limitado, não consigo explicação para isso, não é só condicionamento, vale uma avaliação, sim. O asmático, muitas vezes a criança tem asma, e quando o asmático ele ocorre porque você tem uma resistência ao ar passando. Quando você vai crescendo, essa resistência vai diminuindo. O pulmão vai ficando mais largo, o brônquio. Consequentemente, você vai respirando melhor. E eles esquecem que tiveram asma. E esses pacientes, muitas vezes, eles têm uma asma que clinicamente eles não sabem porque tiveram na infância. Então, dá também falta de ar para praticar o esporte. Ok, a partir de agora a gente vai levar mais informação para você que está em casa nos acompanhando. Você que deixou sua pergunta no WhatsApp, preste atenção que eu vou repassar essa pergunta a partir de agora para os nossos convidados. Eles vão responder a essa sua dúvida a respeito das doenças respiratórias. Vamos conferir aqui no nosso WhatsApp as dúvidas que estão chegando. São várias perguntas, várias participações. A pessoa aqui não se identificou, mas quer saber o seguinte. Gostaria de tirar uma dúvida sobre esse assunto, chiados na respiração, nessa respiração e essa respiração profunda durante a madrugada, isso sem febre e sem catarro. Pode ser sinal de algum problema respiratório? Deixa eu complementar aqui, só lembrando que são mensagens de texto. Tem muita gente agora vendo que estamos lendo aqui a pergunta e fazendo ligação. A gente não recebe chamada de áudio, só texto. Você vai escrever sua dúvida no nosso WhatsApp e a gente repassa para os convidados. Voltando, nessa respiração profunda durante a madrugada, sem febre, sem catarro, pode ser problema respiratório
respiratório ou algum tipo de alergia? É um problema respiratório, sim. Chiar o peito não é normal. Você precisa ser avaliado, é uma possibilidade de asma, se você fumou, é uma possibilidade de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que talvez você conheça como enfisema, certo? E é uma possibilidade, sim, se você está com alguma exposição ambiental, como a gente conversou, mofo, um travesseiro de pena, sim, pode gerar uma situação no pulmão que chia o peito. Chiado no peito é um sinal que você precisa procurar uma avaliação. Não é normal. É a dúvida da Rosilda, ela agora complementou, disse que chegou a procurar o pneumologista, fez um teste alérgico e acusou alergia a ácaros. Então ela tem que se tiver cortina em casa, retira a cortina, outras coisas também. Eu gostaria de ter ácaro, algumas avaliações a mais da paciente. A espirometria, a função pulmonar é mandatória nesses pacientes que têm chiado no peito. Um exame de imagem simples, uma radiografia de tórax, vai ajudar o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Se eu tenho alteração ali no tecido do pulmão ou não. E isso vai conduzir a gente a um diagnóstico mais acertado, tá bom? Temos aqui outra dúvida, agora é da Fátima, ela diz que tem uma sobrinha que teve começo de pneumonia e o pulmão dela está manchado. Quais os riscos de ter o pulmão manchado por causa da pneumonia? Eu brinco muito com meus pacientes que doutor, teve um início de pneumonia. A gente não tem ou não tem. Então a pneumonia, quando ela ocorre, nós vamos tratar. A grande maioria das pacientes que tem pneumonia, dos pacientes, a cura é total. Imagem radiológica desaparece, fica tudo normal. Alguns pacientes ficam com uma cicatriz dentro do pulmão. Essa cicatriz dentro do pulmão é o que a gente chama um processo que vai ficar essa mancha. A maioria das vezes não tem nenhuma preocupação. Agora nós precisamos saber que tipo de pneumonia foi essa. A tuberculose é um tipo de pneumonia, provocado por uma bacilo micobactéria tuberculose. E essas cicatrizes, elas podem deixar algumas consequências maiores. Então, em geral, a pneumonia cura totalmente sem nenhum processo. Quando ocorre alguma cicatriz nesse pulmão, a gente precisa acompanhar por algum período de tempo para ver que tipo de cicatriz foi essa, se alguma doença não ficou pela cicatriz produzida. Ok, temos aqui outra pergunta. Eva Souza, de Rio Doce, Olinda. Ela gostaria de saber o seguinte: ela sofre com problemas respiratórios há 2 dias, que ela faz muito esforço para respirar. Não tem tosse nem catarro, tem problemas com rinite, tem ido ao otorrino e este mês ela teve uma falta de ar terrível. Foi até o cardiologista, contou o problema, ele suspeitou de hipertensão pulmonar, solicitou um ecocardiograma, fez o exame essa semana, mas não acusou nada, não tem nada de nenhuma normalidade no coração. Agora está tendo dificuldade para respirar. O que é que pode ser? A gente aprende, né, que a gente tem que pensar nas situações até mais comuns, né? Então, assim, se tem um nariz que não funciona bem, o mais comum é que a asma possa estar associada. Se você tem uma rinite e tem falta de ar, a prova de função pulmonar, a espirometria, ela deve ser feita. Então, a hipertensão pulmonar não está errado ter sido avaliado nesse sentido. Mas o que é mais comum é que você tenha a avaliação do seu sistema respiratório um pouco mais aprofundada. Então, está faltando assim, um pneumologista olhar um pouquinho mais, função pulmonar, uma radiografia de tórax e o exame, claro, o exame clínico, né? Avaliar, ver o paciente. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta a responder a sua dúvida. Você que mandou através do WhatsApp essa pergunta ou através da linha interativa. No próximo bloco vamos dar sequência às respostas aqui das dúvidas que estão chegando, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos direto aprender a preparar um omelete de forno. Quem vai nos ensinar a partir de agora é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe!
Olá! No Receita do dia de hoje nós vamos aprender a fazer um tipo de prato que é bem comum na mesa de todos os brasileiros e, além disso, é bem saudável. Omelete de forno é a nossa receita. Tá curioso para saber quais são os ingredientes que nós vamos utilizar? Então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Cinco ovos, uma colher de sopa de farinha de trigo, sal a gosto, uma colher de chá de fermento em pó, orégano a gosto, meia xícara de leite, 150 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, cebolinho a gosto e pimenta a gosto. O primeiro passo da nossa receita é bater os ovos. Então aqui no recipiente eu vou colocar os ovos um a um. O próximo passo é bater com a ajuda de um fouet. Depois de batidos, nós vamos temperar com sal e pimenta a gosto. Agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Agora nós vamos colocar essa mistura num refratário untado com manteiga. Por fim, nós vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. O nosso omelete já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje. Vocês podem fazer tanto no café da manhã como no jantar. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Mais uma receita aqui no nosso programa. Gostamos e gostamos bastante, Luciana Luna. Muito obrigado por mais uma dica. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Só basta você acessar facebook.com/assunto do dia que você vai encontrar na nossa fanpage essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e pela ajuda aqui ao nosso programa. E por falar em coisa boa, vamos acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego. Confira! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho. Olha só, 2 vagas para terapeuta, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$1.000, 2 vagas para terapeuta. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. 1 vaga para eletricista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$937 é o salário, 1 vaga para eletricista. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora são 3 vagas para técnico de refrigeração, para fazer instalação. Exigência, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$937 é o salário.
Então você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que essa dúvida vai ser respondida a partir de agora. Vamos conferir de quem é a primeira pergunta. É da Célia Costa, de Camaragibe, tem 65 anos. Ela quer saber se infecção no pulmão pode levar à morte. Célia Costa é a nossa primeira telespectadora que mandou a pergunta. Será que pode levar à morte? Pode sim. Infecção, uma pneumonia, dependendo da gravidade, ela pode sim levar à morte. Por isso que dor torácica, falta de ar, febre, calafrios, é necessário procurar uma assistência de saúde. Na maioria das vezes, a urgência clínica, o médico clínico vai avaliar a radiografia de tórax e deve resolver. O pneumologista entra quando solicitado, quando a evolução não vai favorável, mas sim pode. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos outra dúvida. Jonatas Macedo, de Casa Amarela. A dúvida dele é a seguinte: minha mãe tem 60 anos e há 3 anos ela sofre com uma tosse insistente. Já levei ela ao médico, ele passou um remédio para a alergia, mas a minha mãe não obteve melhora. O que mais devemos fazer para a melhora dela? O que é que ele deve fazer mais para a melhora da mãe? O que é que a gente poderia responder para o Jonatas Macedo? Jonatas, você tem que procurar uma assistência médica com um especialista. É muito pouco provável que a gente vai conseguir dar um diagnóstico só de ouvir o que você está falando da sua mãe. Então, o ideal é que seja visto por um médico, visto por um especialista, para que ele possa ver a sua tosse e resolver o problema melhor para sua mãe. Ok, vamos à dúvida seguinte. Temos aqui outra pergunta. Jorge Luiz, da Várzea, ele quer saber o seguinte: ele disse que já tive infecção pulmonar. Qual é o tratamento específico para esse problema? Veja, infecção pulmonar por bactérias, os antibióticos são usados nesse momento, né? Se você já teve e foi resolvido e você não sente mais nada, ok. Se você ainda sente alguma falta de ar ou alguma tosse, procure um pneumologista. Primeiro exame, radiografia de tórax, orientado, claro, antes por um exame clínico, a depender, espirometria, mas se você não sente mais nada, sua infecção foi resolvida. Ok, vamos à dúvida seguinte. Temos aqui outra pergunta. Maria José de Cavaleiro tem 42 anos. Ela diz o seguinte: minha filha tem 6 anos. Ela sofre de asma crônica e já foi até para a UTI. Foi 7 vezes para a UTI. O médico passou alguns medicamentos e ela obteve uma melhora. E há 2 anos ela não vai para a UTI. Existe a possibilidade dela voltar mais uma vez para a UTI? Minha filha, ela pode ser curada? A asma crônica, ela tem cura? Maria José, a asma não é uma doença não curável, é uma doença tratável, controlável. Você pode crescer sem sintomas, passar vários anos sem ter, mas a doença sempre existe. Quando você tiver uma inflamação, uma substância que agrida seu pulmão, alguma coisa que sua criança vá ser tabagismo, fumaça ou cigarro, ela pode vir apresentar ter asma. Então precisa ser tratada. Eu diria que o pneumopediatra precisa muito acompanhar a sua filha. Tá? O pneumopediatra precisa acompanhar a sua filha, isso é importante. Ok, vamos à próxima dúvida. Temos várias perguntas, vamos acelerar aqui. Olha só, Maria Pereira de Olinda, a dúvida dela é a seguinte: trabalho muito com poeira, posso ter problemas respiratórios no futuro? Sim, você pode ter doença respiratória no futuro. Se você trabalha em alguma empresa, você tem que procurar um engenheiro de trabalho da empresa ou enfermeira de trabalho para lhe orientar. Se o seu trabalho, máscaras são necessárias, ambientes preparados para que esse trabalho possa ocorrer. Se você trabalha do ponto de vista individual, procure um colega médico, um pneumologista que vai lhe orientar sobre a medicina ocupacional, como você evitar essa agressão. Ok, vamos agora à próxima dúvida. A dúvida seguinte da Maria Socorro
ela que mora no Recife, ela diz que tem sinusite e às vezes ela sai uma secreção no pulmão. Por que isso acontece? Então, Maria Socorro, é assim, eu já comento, né, que o pulmão começa aqui, ou o sistema respiratório. Então, assim, as rinites, as rinossinusites, elas podem gotejar a secreção para o pulmão, o que pode gerar tosse e secreção. Então, é necessário tratar adequadamente as rinites, essas inflamações da via aérea superior, que é a rinite e rinocinusite. Então, é necessário, sim, muitas vezes o otorrino avaliar e também o pneumologista, para ver o que está acontecendo no seu pulmão. As rinossinusites crônicas podem gerar uma outra condição no pulmão chamada bronquiectasias. Então, se você tem sinusopatia crônica, não é raro que o seu pulmão sofra e reaja alterando a sua estrutura, que são as bronquiectasias. Procure um pneumologista. Muitas vezes a secreção produzida na rinocinusite, ela escorre, como o Danielo falou, por trás, o paciente expectora, joga para fora e ele pensa que vem do pulmão. Na verdade é o catarro que está descendo do nariz, por trás, e acumula na boca. Então quando acumula, o paciente tosse, sai aquele catarro e ele já está vindo do pulmão. O pulmão não tem nada a ver com isso. Em algumas doenças, como ela falou, você tem sinusite e acometimento pulmonar, que é a bronquiectasia. Ok, vamos à dúvida seguinte. Temos aqui outra pergunta. Marta Maria, de São Lourenço. Há 28 anos tenho asma e às vezes sinto dores na caixa torácica. Isso é normal? Olha, a asma é uma doença de brônquio. Como ela é uma doença de brônquio, ela normalmente dá sintomas respiratórios, tipo falta de ar, tosse e secreção. Alguns pacientes que têm muita asma, eles podem ter uma dor nas costas perdidas, mas não é uma dor contínua. Normalmente o pulmão, doenças respiratórias não doem. Ok, vamos à última pergunta que chegou através da linha interativa. Adeilton Rogério de Paulista, 56 anos. Ele diz que ronca bastante durante a noite e às vezes, antes de dormir, ele usa Vic. Quais as causas desse ronco? E ele quer saber se isso é normal. Não, Adeilton, você não deve roncar dormindo. O ronco, ele gera uma interrupção, ele é gerado por uma interrupção da passagem de ar aqui na garganta. E isso interfere na qualidade do teu sono. Então, você precisa ser avaliado por um profissional, se você tem ou não a apneia obstrutiva do sono associada. E ver as condições do seu nariz, da respiração, se você tem outras situações e principalmente se você tem ou não a apneia obstrutiva do sono. Procure um profissional, sim, você precisa ser avaliado. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir a partir de agora o resultado da nossa enquete. Você que ligou, respondeu a enquete, participou, olha só como ficou o resultado. A pergunta foi, você sofre com algum problema no pulmão? 92% dos nossos telespectadores que ligaram e participaram disseram que sim, que sofrem com algum problema no pulmão. 8% disseram que não sofrem com problemas no pulmão. Queria agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. Se sofre com algum problema, é preciso procurar um especialista para tratar esse problema respiratório, como os profissionais gostam de chamar. Estamos agora na reta final do nosso programa. É um momento de agradecer a vocês pela participação, por compartilhar conosco todo esse ensinamento que foi repassado aqui para os nossos telespectadores. É o momento também de abrir o espaço do programa para as considerações finais. Desde já, a doutora Daniele Clímaco, ela que é pneumologista do Otávio de Freitas. Muito obrigado por sua participação. Esse espaço agora está aberto para um último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar e divulgar, né, a importância que um pneumologista tem no sistema de saúde para avaliar de forma mais adequada e direcionar aí o tratamento, diagnóstico e tratamento dos pacientes que são, e muitos são acometidos por doenças do sistema respiratório. Agradeço, para mim é um privilégio participar da equipe de pneumologia do Otávio de Freitas, que é uma equipe de excelência, e ali a gente está, apesar das dificuldades atuais, a gente está conseguindo exercer até uma multidisciplinaridade dentro da pneumologia. Então, deixamos aqui, em nome da pneumologia do Otávio de Freitas, os nossos agradecimentos.
Mais uma vez, doutora Daniele, muito obrigado. Também queria agradecer doutor Fernando Lundrig, ele que é pneumologista do Hospital Otávio de Freitas e presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Muito obrigado, doutor, pela participação. Um último recado, pode ficar à vontade. A Sociedade Brasileira agradece, eu como pneumologista agradeço. Lembrar que falta de ar pode ser falta de informação. Nós temos inúmeras doenças. Dia 24 tivemos a doença da tuberculose, o Dia Mundial da Tuberculose, que é uma doença extremamente negligenciada ainda em todos os países, e principalmente no Brasil. E agradecer a essa oportunidade de conversarmos sobre doenças respiratórias, sintomas respiratórios, e dizer que precisamos que vocês nos procurem mais precocemente. Não nos deixem para chegar numa fase bastante avançada de suas doenças. Agradeço, muito obrigado a rede nos trazer aqui e nos permitir ter essa conversa franca, aberta e extremamente agradável, certo? Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado também pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que falta de ar pode ser falta de informação. A você, muito obrigado. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!